Olá, queridos amigos. Antes de orarmos, precisamos deixar a palavra entrar, porque é justamente nos momentos difíceis que descobrimos onde está a nossa fé. Já percebeu como as provações expõem o que realmente carregamos por dentro? Às vezes, estamos tão cansados, tão sobrecarregados, que nem percebemos que estamos construindo nossa vida sobre um chão frágil. Mas e se Deus estiver prestes a fortalecer você de um jeito novo? Continue aqui comigo, porque é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Mas antes, vamos entregar a Deus o nosso coração em nossa primeira oração da manhã, para limparmos e nos livrarmos dos pesos que carregamos. Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti com o coração cansado, cheio de pensamentos que pesam, medos que apertam e ansiedades que eu já não consigo mais controlar sozinho. Há momentos em que a alma parece querer desabar, em que as preocupações se multiplicam e tudo dentro de mim grita por descanso. E é exatamente aqui, neste ponto de fraqueza, que eu preciso tanto de Ti. Eu preciso da Tua paz, entrando onde a minha força não alcança. Eu preciso da Tua presença tocando aquilo que ninguém vê. Pai, eu sei que Tu conheces cada batalha que estou enfrentando, cada sentimento escondido, cada lágrima que nem tive coragem de derramar. Por isso, eu paro agora. Eu desligo as vozes ao redor. Eu deixo de lado as pressões do dia e me volto totalmente a Ti. Fala comigo, Senhor. Acalma meu coração. Eu me abro para Ti neste momento. A palavra de Deus hoje está em 1 Pedro, onde lemos: Nisso vocês se alegram grandemente, embora agora, por um pouco de tempo, devam suportar toda sorte de provações. Elas vêm para que a genuinidade da sua fé, que é muito mais valiosa do que o ouro, que perece mesmo refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse versículo é profundo, mas ao mesmo tempo tão simples de entender. Ele nos lembra que as provações não chegam para nos destruir, mas para revelar quem realmente somos por dentro. Você já percebeu como, quando tudo está bem, é fácil dizer que confia em Deus, mas quando as coisas apertam, o coração balança. É nesse ponto que a Bíblia nos confronta com uma pergunta muito sincera: qual é o verdadeiro valor da sua fé? A fé é comparada ao ouro, porque ambos passam pelo fogo. Mas enquanto o ouro se derrete, se purifica e ganha valor, nós, quando passamos pelo fogo das lutas, revelamos se estamos firmados em Deus ou só apoiados em sentimentos passageiros. Quantas vezes você já se perguntou por que certas situações difíceis insistem em acontecer? E se Deus estiver usando exatamente essa fase para fortalecer a sua fé? As lutas não tiram algo de você, elas revelam o que já estava dentro. A questão é, você está disposto a descobrir isso? Permaneça comigo, porque agora vamos entender essa misteriosa realidade. Quando olhamos para esse versículo, algo importante aparece diante de nós. As provações não apenas revelam fé, elas também revelam o que está enfraquecendo essa fé. E aqui é onde muitos tropeçam sem perceber. Quantas vezes você já sentiu que o coração estava pesado, distraído, preocupado demais? É como se a correria, os medos, as contas, as pressões e até as comparações com outras pessoas fossem pequenas pedras entrando no sapato da alma. Parece pouco, até o momento em que já não conseguimos mais caminhar. Agora vamos juntos confessar e entregar o que pesa em nossa alma, em nosso coração, e conversar com Deus, pois quando a oração é sincera, o céu nos ouve. Senhor, eu reconheço diante de Ti tudo aquilo que tenho carregado por dentro e que muitas vezes tento esconder até de mim mesmo. Eu coloco diante de Ti as minhas preocupações que me tiram o sono, os medos que eu não confesso para ninguém, as inseguranças que me fazem duvidar do meu próprio valor. Eu trago para a Tua presença as tentações que me cercam, as decisões difíceis que preciso tomar, os conflitos dentro da minha casa, as palavras que me feriram e os silêncios que me machucaram. Pai,
Tu sabes das lutas que eu enfrento dentro da minha mente, das comparações que me esmagam, das expectativas que eu nunca consigo alcançar. Tu vês o desgaste emocional, a exaustão, a sensação de estar sempre lutando, mas nunca chegando no lugar que eu esperava. Tu conheces os relacionamentos que se quebraram, os sonhos que parecem distantes, as portas que se fecharam sem explicação. Tu vês a minha necessidade de direção, o aperto nas minhas finanças, a angústia pelas coisas que fogem do meu controle. Senhor, às vezes eu tento ser forte, mas no fundo eu sei. Eu estou cansado. Eu repito para mim mesmo que vai passar, que eu consigo, que eu dou conta. Mas a verdade é que eu não dou. Por isso eu venho diante de ti, porque só tu podes ver o que ninguém vê. Só tu podes tocar onde ninguém alcança. Só tu podes curar aquilo que eu nem sei explicar. Eu coloco tudo isso diante de ti agora, Senhor. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Provérbios 4:23 está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, o maior ataque não vem de fora, mas do que permitimos entrar dentro de nós. E talvez essa seja a pergunta que te acompanha hoje. O que está drenando sua fé sem você perceber? Fique comigo, porque a próxima parte vai abrir ainda mais seus olhos espirituais. Quando Pedro escreve que nossa fé é mais valiosa do que o ouro, ele está nos mostrando algo profundo. O ouro só se torna puro quando passa pelo fogo. E da mesma forma, a fé só se revela verdadeira quando atravessa momentos que não conseguimos controlar. Já percebeu que nos dias bons é fácil dizer que confiamos em Deus, mas quando tudo aperta, quando portas demoram a abrir, quando respostas não chegam, é aí que descobrimos onde realmente estamos firmados. As provações não vêm para destruir você, mas para expor aquilo que precisa ser fortalecido. É nesse processo que Deus mostra quem Ele é e quem nós somos nele. E curioso, não é? Porque quanto mais damos passos de fé, mais percebemos que não caminhamos sozinhos. Cada dor que enfrentamos pode se transformar em um espaço para Deus agir. Mas isso só acontece quando entendemos o que Ele está construindo dentro de nós. E é exatamente isso que vamos entender agora mesmo. Quando falamos de fé provada pelo fogo, é impossível não lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens comuns, mas com uma confiança extraordinária em Deus. Eles estavam diante da ameaça mais intensa que alguém poderia enfrentar. Uma fornalha real, acesa 7 vezes mais forte. Aquilo representava exatamente o que 1 Pedro 1:6-7 descreve. Provações que parecem maiores do que nós, mas que revelam a genuinidade da fé. Eles tinham tudo para recuar: pressão, medo, perda, ameaça de morte. Mas a resposta deles foi simples e profunda. O nosso Deus pode nos livrar. E mesmo que Ele não livre, ainda assim não nos curvaremos. Veja a força disso. Fé que não depende do resultado. Fé que não negocia convicções. Fé que descansa no caráter de Deus, não nas circunstâncias. E quando eles foram lançados no fogo, algo surpreendente aconteceu. Deus não apagou a fornalha, Ele entrou nela. É nisso que esse exemplo nos inspira. As provações não significam ausência de Deus, mas muitas vezes são o lugar onde Ele se revela mais perto. E essa verdade nos conduz diretamente à próxima reflexão que vai tocar sua vida pessoal. Agora, trazendo tudo isso para a sua vida, eu te pergunto: o que tem sido a sua fornalha? Talvez não seja fogo literal, mas pode ser a pressão no trabalho, a insegurança financeira, a solidão que pesa no peito, a luta dentro da sua casa, ou aquela ansiedade que insiste em te visitar à noite. Quantas vezes você sentiu que sua fé estava sendo testada além do limite? Quantas vezes pensou: será que Deus está comigo mesmo aqui? E respondendo essa pergunta, vamos chamar a Deus à nossa presença, para que o Senhor entre em nossas batalhas e lute conosco. Senhor, à luz de tudo o que estou vivendo, eu trago agora diante de Ti a verdade da Tua palavra. Tu disseste em 1 Pedro 1:6-7,
porque as provações não vêm para me destruir, mas para revelar a genuinidade da minha fé, fé que é mais valiosa do que o ouro. E eu te digo isso em oração, Pai. Se a minha fé está sendo provada, é porque o Senhor vê algo precioso dentro de mim. Se o fogo chegou, não é para consumir, mas para purificar. Eu reconheço isso diante de ti. Assim como tu estiveste com os jovens hebreus dentro da fornalha, eu creio que estás comigo dentro das minhas próprias chamas. Assim como estiveste com Daniel na cova, eu creio que estás comigo nos meus medos. Assim como fortaleceste Paulo e Silas na prisão, eu creio que estás comigo mesmo quando me sinto preso por dentro. Senhor, a tua palavra não falha. Quando ela diz que o fogo refina, eu entendo que este processo está moldando meu coração, ajustando meu caráter, aprofundando minha confiança. Eu oro para que essa verdade entre no meu espírito agora, que eu veja não apenas o peso da prova, mas o propósito dela, que eu perceba que tu estás me fortalecendo enquanto caminho por tudo isso. Esses momentos revelam quem realmente somos diante de Deus. Por isso, reflita, em meio à sua luta, você tem se curvado ao medo ou permanecido firme como aqueles 3 jovens? Não para se culpar, mas para perceber que sua fé tem valor e que Deus está usando esse processo para te fortalecer de um jeito que você ainda não compreende. E é exatamente essa consciência que prepara o seu coração para o momento mais importante, a oração que vem a seguir, onde você vai derramar tudo diante do Senhor e receber um renovo real. E agora que seu coração já percebeu o propósito por trás das provações, precisamos lembrar da promessa que Deus faz para aqueles que permanecem firmes. A palavra diz, em Isaías 41:10, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa não é apenas uma frase bonita, é um compromisso eterno. Deus não abandona quem está sendo provado. Ele sustenta, molda e exalta no tempo certo. Assim como o fogo não destruiu os jovens hebreus, mas revelou a presença de Deus com eles, as suas provas também estão prestes a revelar algo maior. Você não está sozinho. A sua fé tem valor. Ela está sendo refinada para resultar em honra quando Cristo for revelado. E é justamente nessa certeza que entramos agora na oração, onde tudo aquilo que está pesado dentro de você será colocado diante do Senhor. Vamos receber a presença do Espírito Santo fortemente em nossa manhã, em nossa vida. Ore junto comigo. Senhor, diante da tua presença, eu reconheço aquilo que muitas vezes eu tento ignorar. Eu vejo agora que nem sempre tenho confiado em ti como deveria. Há momentos em que eu permito que a preocupação fale mais alto do que a tua voz. Há dias em que o medo guia minhas decisões e não a fé. Eu admito que, em algumas situações, eu me afastei do teu caminho. Tentei resolver tudo com minhas próprias forças, como se eu pudesse controlar o que só tu podes transformar. Pai, eu vejo que deixei o meu coração se endurecer em algumas áreas. Deixei a ansiedade entrar, deixei a dúvida crescer, deixei a pressa roubar minha comunhão contigo. E ainda assim, tu não me rejeitou. Tu não me acusaste, tu não viraste o rosto para mim. Pelo contrário, mesmo quando me perdi em meus próprios pensamentos, tu me chamou de volta com amor. Tu me confrontas agora não para me envergonhar, mas para me curar. Eu entendo, Senhor, que essa prova não é apenas externa, é interna. É sobre quem estou me tornando, é sobre o que deixei entrar no meu coração. E enquanto admito isso diante de ti, eu sinto que tu estás me convidando a voltar a confiar novamente, a descansar nos teus braços. Eu recebo esse chamado, eu volto para ti. Eu confesso, Pai, que muitas vezes eu tentei seguir sozinho, confiando na minha própria força, acreditando que eu conseguiria administrar minhas dores apenas com minha lógica, meu esforço, meu controle. Confesso que, quando as provações chegaram, eu desanimei, eu reclamei, eu duvidei.
E por vezes deixei o medo ocupar o lugar que pertence à fé. Eu admito que pequei em pensamentos, atitudes e escolhas que me afastaram da tua vontade. Eu reconheço que permiti que a ansiedade tomasse conta de mim, que dei espaço para pensamentos negativos, que deixei a preocupação dominar meu coração ao invés de te buscar imediatamente. Confesso, Senhor, que algumas vezes eu te questionei, te culpei ou me revoltei, porque não compreendi o que estava acontecendo. Mas agora eu sei, eu tentei sozinho, e sozinho eu sempre fracasso. Eu coloco diante de ti todo orgulho, toda teimosia, toda resistência que me impede de ouvir a tua voz. Eu confesso minhas falhas com sinceridade, porque sei que o Senhor não me rejeita. Tu és o Deus que perdoa, que restaura, que limpa e renova. Por isso eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo das minhas escolhas, atitudes e caminhos tortos. Eu me arrependo de ter tentado segurar tudo com minhas próprias mãos. Hoje eu entrego, reconhecendo que dependo totalmente de ti. Peço que o teu perdão me alcance, que o teu sangue me lave e que o teu amor restaure aquilo que foi quebrado dentro de mim. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo completamente. Tu sabes exatamente onde minhas forças acabam, onde minhas emoções vacilam e onde minha mente tenta desistir. E é justamente nesses pontos que eu preciso da tua capacitação. Pai, eu não quero enfrentar nada com a força limitada das minhas mãos. Eu quero caminhar sustentado pelo teu poder. Dá-me, Senhor, uma fé refinada, como diz a tua palavra em 1 Pedro 1, 6, 7, que mesmo passando pelo fogo das provações, eu seja fortalecido, moldado e amadurecido. Ensina-me a olhar para cada desafio não como um castigo, mas como uma oportunidade de ser aperfeiçoado por ti. Capacita-me a permanecer firme quando tudo pedir para eu desistir. Renova meu ânimo, reacende minha esperança, aumenta minha coragem. Eu te peço força emocional para lidar com aquilo que pesa no meu coração. Peço força espiritual para resistir às tentações e continuar crendo mesmo quando o cenário não muda. Peço força mental para não ser vencido por pensamentos negativos. E peço força física para cumprir cada responsabilidade que o Senhor colocou nas minhas mãos. Senhor, ajuda-me a não perder a alegria, mesmo em meio às provações. Que a tua presença seja minha energia diária, meus pés firmes no caminho e meu escudo contra toda a aflição. Reveste-me com poder do alto, capacita-me para vencer e faz da minha fraqueza o lugar onde tua força se aperfeiçoa. Eu dependo totalmente de ti. Senhor meu Deus, neste momento eu coloco tudo diante de ti. Eu não sei o que vai acontecer hoje, não sei o que vou enfrentar, mas uma coisa eu sei, tu estás comigo. Por isso, eu entrego as minhas preocupações, entrego os medos que tentam me paralisar, entrego cada detalhe do meu caminho. Pai, guarda meus passos, livra-me dos laços escondidos, abre as portas que só o Senhor pode abrir e fecha aquelas que não fazem parte da tua vontade. Derrama paz sobre a minha mente, força sobre o meu coração e coragem para enfrentar o que vier. Que nada roube minha fé hoje, que nada tire minha esperança, que nada apague a tua luz dentro de mim. Eu declaro que o meu dia pertence ao Senhor e pela fé eu recebo vitória, direção e proteção. Agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida que este será um dia abençoado. Declaro que a presença de Deus irá à minha frente, guiando cada passo, iluminando cada decisão e fortalecendo cada área que estiver fraca. Declaro que nenhuma palavra de desânimo vai dominar minha mente. Nenhuma seta do inimigo terá poder contra mim. E nenhuma circunstância negativa vai roubar a paz que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu caminho debaixo da graça. Caminho debaixo da proteção divina, caminho com a certeza de que o céu está ao meu favor. Tudo o que eu fizer prosperará, porque o Senhor está comigo. Onde eu colocar as mãos, Deus colocará sua bênção. Onde eu pisar, Deus colocará sua proteção. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Amém.
Coloque a mão no peito como um ato profético e declare: a minha fé está sendo fortalecida. O fogo das provações não vai me destruir, vai me refinar. Repita com convicção: hoje eu caminho com paz. Hoje eu caminho com propósito. Hoje eu caminho com Jesus. Esse simples gesto, essa simples respiração é um sinal de que você escolhe confiar, mesmo sem entender tudo. É uma demonstração de fé, é um posicionamento espiritual. Se esta oração falou ao seu coração, se em algum momento o Espírito Santo tocou você, então declare isso agora mesmo, escrevendo nos comentários. Amém. Curta essa bênção de hoje, porque quando você faz isso, está dizendo ao céu: Senhor, eu creio e recebo esta palavra para a minha vida. E se você está passando por alguma luta, provação, enfermidade ou desafio que tem pesado no seu coração, compartilhe aqui o seu pedido de oração. Ficaremos felizes em colocar o seu nome em nossa corrente diária e apresentar a sua causa diante do Senhor. Aqui ninguém anda sozinho, nós caminhamos juntos pela fé. Aproveite também para se inscrever no canal, porque todos os dias oramos por aqueles que fazem parte da nossa corrente da manhã. Quando você se inscreve, seu nome passa a fazer parte dessa cobertura espiritual. E você recebe cada oração, cada palavra e cada bênção liberada aqui. E se o Senhor tocar no seu coração para ajudar este ministério a alcançar mais vidas, clique no botão escrito Hype. Clicou? Então, o nosso muito obrigado. E que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre você. Que a paz de Cristo esteja com você.